Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje então dando continuidade para Um Ano com Annie Ernaux. Daqui a outra filha. Esse aqui foi um livro traduzido então pela Marília Garcia também, publicado pela editora Fósforo esse ano, se eu não me engano, em 2023, na realidade, ano passado, e é um livro publicado originalmente em francês em 2011. É um livro curto. E ele é um livro, ele tem 60 páginas com algumas imagens e uma fonte grande que vai contar um aspecto da vida da Annie Ernaux que na realidade ela não viveu, digamos assim. Mas ela vai narrar a ausência de uma irmã que ela teve, e é uma irmã que nasceu e faleceu antes da Annie Ernaux nascer. Ela faleceu criança. E alguns anos depois, então, os pais da Annie tiveram ela. E é uma história que ela fica sabendo sempre de maneira meio indireta. Um dia ela entreouve a mãe contando sobre isso para uma outra pessoa, né, não contando para ela. E algumas fotos que ela viu de uma bebezinha, uma criança que parecia meio diferente dela, mas que quando ela era mesmo criança, ela não tinha essa percepção de que talvez fosse outra pessoa, mas que ficaram. E mais tarde também primas contaram para Annie Ernaux um pouco mais dessas histórias. O túmulo também fica do lado do túmulo dos pais dela e tal. Mas nunca foi uma conversa que ela teve diretamente com os pais dela, né, sobre essa perda que eles tiveram. E nunca era algo mencionado, né, nos ambientes familiares, assim, não era algo lembrado dessa forma oral, né? E é isso. O livro basicamente então é esse. Eu pessoalmente chamaria de ensaio. Eu diria que é um ensaio pessoal. Ela no final chama de carta. Bem no finalzinho do livro ela fala, é claro que essa carta não é destinada a você e você não vai vê-la. Quem vai recebê-la são os outros. Os leitores tão invisíveis quanto você no momento em que escrevo. Então essa ideia da escrita como tema continua aparecendo aqui, né? A gente já viu que é um ponto que é bastante recorrente nas obras da Annie Ernaux. Tem uma coisa que me chamou a atenção nesse livro, que são algumas passagens com referências, alusões, ou um tom levemente religioso. Quando a Annie Ernaux entreouve a mãe falando, ela fala que a outra era mais boazinha. Então ela fica pensando essa relação, né, da boazinha, que é a irmã que já faleceu, e claro, é um pouco do boazinha porque ela não continua vivendo, né, essa idealização que se tem dos ausentes, que enfim, acho que é bastante normal, né. Mas né, o polo da boazinha, da ruim. E daí toda uma discussão que existe na obra da Annie Ernaux em relação ao desejo, pecado, sexualidade, ser mulher, ser uma mulher independente e tal, né? Eu acho que isso pesa quando a gente pensa na Annie Ernaux escrevendo, né, sobre isso. Talvez não tanto na criança, mas posteriormente sim. E essa ideia começa também a ir para o caminho religioso, porque diz que quando essa criança estava no leito de morte, ela fez menções religiosas. A Annie Ernaux fala que ela jamais pensaria nessas menções religiosas vindo da boca de uma criança, que não imagina que ela mesma falaria isso numa circunstância parecida. Mas acho que um outro momento em que isso fica muito evidente é numa frase que está na página 27, em que ela fala: assim você precisou morrer aos 6 anos para que eu viesse ao mundo e fosse salva. Isso porque os pais afirmam que só queriam ter uma filha para poder dar a qualidade de vida que eles gostariam, eles só poderiam ter uma. Né, a Annie Ernaux pôde estudar, não trabalhava no negócio da família, né? Isso compreende a qualidade de vida aqui. E essa ideia, né, do você precisou morrer para que eu viesse ao mundo e fosse salva, que é uma frase, né, muito referente, uma referência muito grande nessa frase à frase bíblica, né, enquanto a Jesus, e um pouco essa ideia em relação à irmã também. Então esse é um tema, parece assim,
ao redor do livro, eu diria, apesar de não ser um livro sobre religião, eu acho que é um dos primeiros livros em que eu identifico isso tão evidentemente, né, essa conexão com o tema. Outro assunto que aparece bastante nesse livro é a noção de pertencimento e de exclusão, porque ela vai pensar muito como ela sempre, quando pensou em nós, pensava nessa unidade de três, né? E três aqui também a gente pode ver, né, a Santa Trindade como uma referência religiosa, mas ela e os pais, essa era a família. E se dá conta que existe um outro nós, um outro três antes, que não compreendia a Annie, mas que compreendia essa irmã, e que ela e a irmã nunca foram nós, né? Elas não coexistiram, não teve esse momento que nós duas, as irmãs e tal. Então, comentários nesse sentido, em relação à língua, inclusive, é algo que ela debate bastante no texto. Inclusive, será que você foi minha irmã? Não questionando maternidade ou paternidade, mas questionando, será que eu posso chamar você de irmã, sendo que a gente não interagiu? Então isso também aparece bastante aqui. Um pouco sobre esse aspecto da língua, eu queria ler um trechinho para vocês na página 42. Antes de começar esta carta, senti uma espécie de tranquilidade no que te dizia respeito, que desde então se aniquilou. Enquanto escrevo, é como se avançasse cada vez mais numa terra turfosa, onde não há ninguém, como nos sonhos, e devesse atravessar entre cada palavra um espaço cheio de matéria indecisa. Tenho a impressão de não ter língua para falar de você, para te nomear, impressão só de saber falar de você no modo da negação, do contínuo não ser. Você está fora da linguagem dos sentimentos e das emoções. Você é a antilinguagem. Então, essa recorrência do pensar a linguagem e a escrita na obra dela. Outra coisa que eu gostei muito do livro é porque é uma ausência para os pais, né? Os pais sabem que tem essa filha ausente do ambiente, mas não era uma ausência que era informada, ou comentada, ou explicada para Annie Ernaux de maneira alguma, mas como é viver com essa ausência, né? Como é viver com os pais sentindo uma ausência, não uma ausência que ela sente diretamente, mas nesse ambiente em que já existiu outra coisa, né? Então acho que esse também é um dos grandes debates do livro. Esse aqui eu diria que é um livro curioso nos livros de luto, de perda, de morte, justamente pelo fato de não ser uma ausência, uma morte que a Annie Ernaux sente, porque ela não estava viva quando essa morte aconteceu, mas ela vive as consequências dessa perda, né? Ela vive com pais ainda em luto, provavelmente, por causa dessa perda, e vive com pessoas que sabem dessa ausência, que sentem essa ausência, que ela não necessariamente sente, né? E eu acho que isso difere muito de livros das pessoas vivendo o luto diretamente, né? É isso, pessoal. É um livro curto, né? Como eu comentei, não sei se eu tenho mais tanta coisa pra falar. Acho que vamos ficar nisso. Esse aqui era um inédito para mim e foi muito... Foi gostoso conhecer essa outra versão, esse outro momento da Annie Ernaux. Todos os livros dela eu acho que são reflexivos, mas esse é reflexivo de um jeito diferente, justamente por refletir em algo que ela não viveu diretamente, só indiretamente, né? Gostei, indico. O outro livro, nosso livro de julho, também é um livro curtinho, então imagino que também vai ser um vídeo curtinho, porque é inclusive mais curto ainda, que é o Jovem. Tá aqui também traduzido pela Marília Garcia, publicado pela Fósforo até julho com o projeto, e me avisem aí o que vocês acharam, caso também estejam lendo. Até mais.